Paul Yun-Cho. A importância da comunhão com o Espírito Santo. Como já falei nas pregações anteriores, os requisitos básicos para os dirigentes de grupos. Mas gostaria de tratar de um destes pontos, a saber, a necessidade de cada líder ser cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. De fato, a necessidade vai além de estar cheio do Espírito Santo, de ser guiado por ele. Cada dirigente deve estar em verdadeira comunhão com o Espírito do Senhor. Cabe ao pastor, que por sua vez deve estar em comunhão com o Espírito Santo, inspirar essa intimidade. Se o pastor não a possuir, ser-lhe-á impossível ajudar os dirigentes dos grupos a crescerem em seu relacionamento pessoal com o Espírito Divino. Gostaria também de exemplificar este ponto com um relato tirado da minha própria vida. Dou a máxima importância para a comunhão com o Espírito Santo. Sei que no meu ministério de pregação, se não tiver a unção do Espírito, minha mensagem não trará resultados. Não importa quanto tempo gaste preparando essa mensagem, ela não vai surtir efeito. E se a mensagem não produz frutos, é desperdício de tempo. Muitos não conhecem o significado da comunhão com o Espírito, apesar de dizerem ser nascidos de novo, terem recebido o batismo no Espírito Santo e experimentado o poder do Espírito em seu ministério. De que mais necessitamos? Me perguntam. Isto é um grande erro. Vivi com essa atitude por muito tempo. Achava ter todos os títulos de que precisava para ser pregador de minha denominação. Eu tinha nascido de novo, recebera o batismo no Espírito Santo e falara em línguas. Isso é tudo o de que necessito, dizia a mim mesmo. Deus, porém, mudou a minha atitude e mostrou-me que o Espírito Santo é mais do que o Espírito do novo nascimento, mais do que o Espírito de poder. Ele é uma pessoa que vive em mim. Viver com uma pessoa significa ter comunhão com ela. Significa reconhecimento mútuo, significa comunhão e comunicações íntimas. Antes de descobrir essa verdade, meu ministério flutuava muito. Às vezes eu pregava uma mensagem muito boa, com tremendos resultados. Outras, meu ministério parecia afundar-se. Todo domingo em que pregava de maneira excepcional, voltava para casa todo eufórico. Nas outras vezes, parecia-me estar perdendo o tempo. Não via ninguém sendo salvo e me sentia muito deprimido. Clamava ao Senhor, perguntando-lhe por que não me ajudava. Então, certo dia, um dia frio do inverno de 1960, depois de ter pregado na reunião de oração da manhã, eu orava a sós na igreja quando Deus começou a falar a meu espírito. Meu filho, disse ele, se você tivesse uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, seu ministério seria multiplicado e adquiriria poder. Sim, um poder muito maior. Então eu lhe disse, pai, eu ainda não tenho tudo o que posso receber do teu Espírito Santo. Nasci de novo, fui batizado no Espírito. De que mais eu preciso? E Deus me disse, sim, você tem o Espírito Santo de uma maneira formal, mas não possui comunhão íntima com ele. Pode-se levar uma pessoa para casa de maneira legal, mas também pode-se deixá-la sozinha na casa como um objeto, não como uma pessoa, se não se estiver em constante comunhão com ela. Essa revelação deu novo ímpeto ao meu ministério e daí em diante comecei a estabelecer
uma comunhão verdadeira com o Espírito do Senhor. Percebi que no passado minha comunhão fora parecida com o que é registrada em 1 João capítulo 1, versículo 3, que diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Como a maioria dos crentes, eu tinha o que pensava ser comunhão com o Pai e com o Filho. Orava ao Pai e orava ao Filho, Jesus Cristo. Adorava o Pai e adorava o Filho. E como a maioria dos crentes, mencionava o Pai e o Filho muito mais, em minhas pregações, louvores, mas raramente mencionava o Espírito Santo do Senhor. Mas a Bíblia não nos ordena apenas a ter comunhão com o Pai e com o Filho. Ordena-nos também a ter comunhão com o Espírito Santo, em 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 14. O significado é óbvio. O Pai terminou a sua obra nos dias do Antigo Testamento. Então, enviou seu Filho Jesus Cristo, que foi crucificado e ressurgiu. Agora, sentado para a destra de Deus Pai, Jesus Cristo terminou a sua obra. Hoje temos a era do Espírito Santo. O Pai opera mediante o Espírito Santo e Jesus trabalha por intermédio dele. De modo que o Espírito Santo é o administrador do amor de Deus e da graça de Jesus Cristo. Comunhão no grego é koinonia, que tem vários significados. Primeiro, comunhão, parceria e terceiro, distribuição. O amor de Deus e a graça de Jesus Cristo são constantes, mas estão no céu. Como, pois, são trazidos aos nossos corações agora, na terra? Mediante a comunhão com o Espírito Santo. De modo que, se tivermos muito conhecimento teológico acerca do amor de Deus e da graça de Jesus Cristo, mas não tivermos a comunhão do Espírito Santo, não haverá realidade delas em nossos corações. Não haverá distribuição do verdadeiro amor do Pai e da verdadeira graça do Filho em nossos corações. Podemos ter toda a teologia e a nossa igreja ainda parecer uma geladeira. Portanto, o pregador pode apresentar uma mensagem tremenda, com conhecimentos teológicos maravilhosos e profunda verdade bíblica, mas se não contar com a cooperação definida do Espírito Santo, será apenas teoria. Não está pregando de sua experiência do amor de Deus e da graça de Jesus Cristo. Esse é o principal problema da igreja por todo o mundo. Temos lindos templos, maravilhosos coros, pastores com muitos títulos e brilhantes mensagens, mas as pessoas morrem de fome. Todos os tipos de conhecimento são derramados em suas mentes, mas seus espíritos estão ávidos e famintos. Koinonia também significa parceria. Numa sociedade comercial, certa pessoa pode entrar com a parte financeira e a outra com a tecnologia. Juntas formam um negócio que pode ter êxito. Estamos associados ao negócio do rei. O Espírito Santo fornece a parte financeira, o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo. Estamos com a nossa presença física, nós entramos com essa presença física. O Espírito Santo é Espírito, nós somos carne e osso. Há uma junção, a união do Espírito com o homem. O Espírito Santo é o sócio principal e nós, os sócios secundários. Hoje em dia, o problema é que os sócios secundários procuram tirar a autoridade do sócio principal e fazer a obra sem a sua ajuda. Portanto, este se retira e deixa o sócio secundário com magníficos edifícios, em realidade, um bom centro comercial, mas carentes de mercadoria. A fim de ter sucesso no negócio do rei,
é preciso haver uma parceria muito íntima com o Espírito Santo. E para isso é preciso haver comunhão. Quando estamos em comunhão com o Pai, dizemos-lhes: Pai, eu te amo e reconheço quem és. Louvado seja Deus. E ao Filho dizemos: Jesus, eu te amo e eu te louvo. Mas quando chegamos ao Espírito Santo, o que fazemos? Muitas vezes não fazemos nada. A Bíblia nos ordena a ter comunhão com o Espírito Santo, e essa comunhão encerra 3 coisas: confraternização, parceria e distribuição. Sem comunhão com o Espírito Santo, não se pode ter comunhão eficaz com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Hoje em dia, me esforço a reconhecer o Espírito Santo. Lhes dou boas-vindas e adoro a Ele, porque Ele é uma pessoa. Toda vez que saio para pregar, sempre digo: querido Espírito Santo, eu te recebo, eu te reconheço, eu te amo. Dependo de ti. Amado Espírito Santo, vamos juntos, levemos a glória de Deus ao povo. Quando começo a pregar, eu digo em meu coração: querido Espírito Santo, inicio agora. Avante, vamos! Concede-me todo o conhecimento e sabedoria e discernimento que devo distribuir ao povo que me ouve. Ao terminar o sermão, eu me sento e digo: querido Espírito Santo, juntos fizemos uma obra magnífica, não foi? Louvado seja Deus! Desde que passei a depender do Espírito Santo desta maneira, tenho sentido uma unção poderosa de Deus em minha vida e no meu ministério de pregação. Sempre há resultados tremendos, conversões numerosas e curas. Procuro flutuar sobre a onda do Espírito. A fim de exemplificar este ponto de outra maneira, contarei uma história para vocês. Certa vez, quase perdi a minha esposa. Quando me casei, tinha grande interesse em me tornar um evangelista famoso. Queria ser um Billy Graham coreano. Realmente, naqueles dias, eu não queria ser apenas mais um pastor. Depois que nos casamos, levei minha esposa para o nosso apartamento e, passada mais ou menos uma semana, comecei a pregar em missões de evangelização. Eu pregava em minha igreja aos domingos e nas segundas-feiras saía para pregar fora. Eu só voltava para casa nos fins de semana, quando trazia a roupa suja para minha esposa lavar. Esta rotina continuou por 6 meses, enquanto me consumia a ambição de me tornar evangelista. Por algum tempo, a minha esposa foi muito amável. Quando eu voltava de minhas campanhas evangelísticas, ela corria a me receber na porta. Ela me amava e me preparava uma boa refeição. Mas, para a medida que os meses passavam e ela não via mudança nessa rotina, começou a ficar deprimida. Já não me recebia à porta, chorava com frequência, até as refeições já não eram tão boas. Algo estava errado. Nessa época, minha esposa era muito tímida, porque éramos recém-casados. Ela jamais me dizia algo sobre o que estava errado. Eu tentava ajudá-la fazendo piadas e coisas assim, mas tudo era inútil. Finalmente, certa noite, minha sogra veio me ver e disse: Poinchô, você está contente com a minha filha? Sim, é claro, disse eu. Bem, disse ela, você vai perdê-la se continuar a tratá-la dessa maneira. O que a senhora quer dizer? Eu perguntei. Trato ela muito bem. Compro-lhes muitos vestidos bonitos. Lhe dou esse apartamento bonito. Faço tudo para que ela seja feliz. O que mais eu posso fazer? Eu trato ela muito bem. Então a minha sogra me olhou nos olhos e disse: Filho, você não compreende? Você não trouxe uma coisa para dentro de casa. Você trouxe uma pessoa para o seu lar. Uma pessoa não pode viver num apartamento apenas com arroz, roupa e dinheiro. Ela precisa de amor, reconhecimento e intimidade. Pensei nisso por alguns instantes.
Minha reação imediata foi: isso vem do diabo. Estou trabalhando para o Senhor. Por que deve ela exigir tanto de minha afeição, cuidado e interesse? Mas minha esposa continuou a ficar mais e mais deprimida e, com o passar do tempo, alguns sinais de advertência despertaram-me o coração. Fui para a presença do Senhor e orei: Senhor, parece que vou ter de escolher entre uma de duas coisas: meu ministério ou a minha esposa. Tua glória e meu ministério são muito mais importantes do que a minha esposa. Se é que preciso tomar uma decisão, eu decido pelo Senhor, pelo ministério, porque é mais importante para mim. Deus ouviu a minha oração e me corrigiu. Ele disse para mim, falando ao meu coração: não, não, não. Tua esposa, ela tem a escala de valores que ela é mais importante. Veja bem, a tua escala de valores está totalmente errada. Até aqui tens colocado Deus em primeiro lugar, a igreja em segundo, tu mesmo em terceiro e tua esposa em último. Cometeste um grande erro. É claro que Deus deve estar em primeiro lugar, mas o resto de tuas prioridades precisa ser reordenado. Tu deves vir em segundo lugar, tua esposa em terceiro. Quando teus filhos chegarem, eles devem ocupar o quarto lugar e a igreja deve vir no final. Pensei nisso e fiquei grandemente consternado. Isso deve proceder de um demônio norte-americano, disse eu. No Oriente, esse tipo de raciocínio é inaceitável. Não, isso não vem dos Estados Unidos, não vem, na verdade, de um espírito maligno, pensava eu. Não posso aceitar esse tipo de ideia. Deus deve estar em primeiro lugar e tu deves vir em segundo lugar, porque precisas levar uma vida santa, a fim de realizar esse ministério. Tu és muito importante, disse-me Deus. Tua esposa deve vir imediatamente depois de ti. Se perderes a tua mulher, ninguém mais dará ouvidos ao que tu disseres. Teu ministério terá desaparecido. Tu podes construir uma tremenda igreja, mas se o teu lar se despedaçar, perderás teu ministério. Ter comunhão com a tua esposa é mais importante do que ter comunhão e construir uma grande igreja, porque a igreja toda depende de tua vida familiar. Trarás mais desgraça ao teu ministério se houver divórcio, se tu não viver bem com a tua família. Ademais, todos os crentes estarão olhando para teus filhos. Se eles forem rebeldes e se meterem em dificuldades, como o filho pródigo, quem vai dar ouvidos para a tua pregação? Teu ministério primário deve ser teus filhos. Eles devem ser os membros principais de tua igreja. Então, juntos, tu, tua esposa e teus filhos edificareis a igreja. Considera tua esposa como a parte mais importante do teu ministério e alimenta teu relacionamento com ela. Nessa época, isso pareceu-me um tanto arriscado, mas decidi prová-lo. Cancelei muitas campanhas evangelísticas e fiz uma promessa de gastar todas as segundas-feiras com a minha esposa. Eu disse que faria tudo o que minha mulher quisesse que eu fizesse nas segundas-feiras. Se ela desejasse ir ao parque, eu iria com ela. Se ela quisesse fazer compras, quebraria a espinha dorsal tentando segui-la, mas o faria. Então, nos sentávamos e juntos desfrutávamos de um bom jantar. E todas as manhãs eu dizia para minha esposa: querida, eu a amo, você está muito bonita, você é maravilhosa, sou um indivíduo de muita sorte por ter encontrado você. Então aconteceu um milagre. Minha esposa começou a sair de sua depressão. Sua expressão mudou
e o espírito otimista voltou a reinar em seu coração. Ela começou a sorrir e depois a rir e alegrar-se e a fazer as travessuras. Passado algum tempo, começou a cozinhar bem de novo. Desfrutávamos de uma comunhão maravilhosa. Começamos a orar juntos e a planejar o ministério juntos. Eu havia encontrado a resposta. A fim de ter uma vida familiar verdadeira, é preciso que as pessoas tenham comunhão mútua. Não se pode levar a esposa para casa e esperar que ela viva ali sozinha, com a casa somente, com o dinheiro, com as roupas e com o alimento. Uma esposa é mais do que isso, é uma pessoa. O mesmo acontece quando temos comunhão com o Espírito Santo. Ele está com você. Mas se o deixar sozinho no canto da igreja, usando-o apenas como decoração ao pronunciar a bênção ou um princípio teológico, ele será entristecido. Então o Espírito do Senhor deixará sua obra e você terá um ministério árido. Você pode ter todo o conhecimento de teologia e a maior eloquência na pregação, mas não terá resultado nenhum. O motivo é que, no ministério, tudo o que não nasce do Espírito provém da carne. Decidi em diante e comecei a nutrir um relacionamento ainda maior com o Espírito Santo. Compreendi que ele me fará entender e compreender as Escrituras Sagradas. Compreendi que ele fará com que eu tenha êxito no meu trabalho, porque ele faz o trabalho comigo, e não simplesmente ficar em um canto qualquer. Deus está no trono e Jesus para a sua destra, mas o Espírito Santo está aqui na terra, em mim e em você, a fim de operar juntamente conosco, trazendo êxitos nos negócios do Rei. Hoje trato o Espírito Santo como a pessoa mais importante de minha vida. Louvo-o e digo-lhes que eu amo. Depois, sempre lhes digo, querido Espírito Santo, oremos juntos ao Pai. Oremos juntos a Jesus Cristo. Leamos juntos as Escrituras. Minha comunhão sempre começa com o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, eu adoro a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. De modo que agora sinto a presença do Espírito Santo tão intimamente que, quando ele fala, compreendo. Quando o Espírito fala de cura, compreendo. Quando ele fala acerca de construir, compreendo. Para mim, ele é uma pessoa muito real. Também sempre procuro gastar pelo menos 1 hora com o Espírito Santo no início de cada dia. Não importa o que aconteça, desejo dar-lhe essa hora. Querido Espírito Santo, digo eu, vamos fazer uma reunião. Leamos a Bíblia juntos e assim, juntamente com o Espírito Santo, eu me sento e dou louvores a Deus. Adoro Jesus Cristo e leio as Escrituras. Amo o Espírito Santo e louvo-o e juntos fazemos planos para a obra. Na igreja primitiva, os discípulos tinham comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Por exemplo, quando se reuniram em Jerusalém a fim de tomar uma decisão sobre o assunto da circuncisão dos gentios, escreveram de maneira inequívoca: o Espírito Santo e nós tomamos a decisão de não impor nenhum fardo extra sobre vós. Atos capítulo 15 e o versículo 28. Não disseram que o concílio havia tomado sozinho a decisão, mas com o Espírito Santo haviam decidido. Pergunto para os senhores, podemos dizer isto de nossas reuniões? Podemos dizer o mesmo de nossos concílios? Quando escrevemos as atas, por acaso dizemos o Espírito Santo e nós decidimos? Geralmente não fazemos isso, porque nós queremos fazer tudo sozinho. Então, meus amados, Jesus, Deus e o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo.